ortoépia e prosódia. O que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com a questão do som ainda, quando eu tenho o correto som. A ortofonia. O que é ortofonia? Fonia é som. Orto, correto som. Quantas vezes não ficamos em dúvida como falar uma palavra, que dá um erro, inclusive, de ortografia por causa disso? Vamos primeiramente trabalhar aqui a questão da ortoépia. O nome pode ser escrito assim, ortoépia ou ortoepia, tem dupla pronúncia. Eu posso vê-la como uma paroxítona terminada em ditongo ou como uma paroxítona terminada em A, tranquilamente. A ortoépia vai trabalhar com a pronúncia correta das palavras. Diz respeito a algumas coisas. Primeiro, quando eu pronuncio corretamente as vogais. Muita gente diz moleque, é moleque. Às vezes você fala moleque e escreve moleque. Quando você escreve assim, moleque, é um erro de ortografia, chamado também de cacografia, mas é moleque. Chover. Aí a gente diz assim, olha, vai chover hoje. Chu é chover. Quando falamos chover, erro de ortoépia. Alguns artistas falam colégio e bússola, e não bússola. Diz respeito às vogais, aos ditongos. Feixe, queijo, queixa, ouro, não é ouro, é ouro, roubo, afrouxo. Então, tenho que pronunciar bem as vogais corretamente, tenho que pronunciar bem os ditongos. Fizestes e não teis. Fizestes, não é quisestes. Muitas vezes, nós nos confundimos quando tem ou não o i. Caranguejo e não caranguejo. Bandeja e não bandeja. Agora, aleijo. Muitas vezes, algumas palavras têm este i, outras palavras não têm. Isso é um problema. Plural metafônico. Forno, timbre fechado no singular. Fornos, timbre aberto no plural. É o chamado plural metafônico. Posto, postos. E aquelas palavrinhas que são básicas, né? Infligir, não é infligir. Mendigo e não mendigo. Meteorologia e não meteorologia. E assim por diante. A ortoépia trabalha com a pronúncia correta das palavras. O maior problema é nós levarmos para um erro de ortografia. Outro problema na ortoépia é que também a correta pronunciação das consoantes. Mulher, quer, comer. Aquela ideia de estou falando é um erro de ortoépia. Estou falando pastor, carne e porta. É claro, pessoal, a gente não pode aqui também utilizar de preconceito linguístico. Atenção, isso é assunto de prova. Algumas regiões, interior do Sudeste, Minas Gerais, é porta, não é? Então, isso aí é uma questão de sotaque, isso aqui é uma questão de variação linguística, a gente não vai dizer que está errado ou está certo. Então, tem que tomar cuidado também com a variação linguística. E esta pronúncia do mal, né, que escolhendo o professor Raimundo, que ela enrolava a língua para falar este mal, Salvador, e essa coisa toda. Ninguém fala assim, mas é isso mesmo. Não tem este izinho entre as consoantes mudas. Obter e não obter. Deixei para vocês no slide algumas palavras, como elas são escritas, né, corretamente, para vocês darem uma treinada. Nesta parte, de vez em quando, dá uma lida, é bom ler. Absoluto, advogado, abóbada, adivinhar. Abstêmio e não é abstêmio. Aleija, almejo, caleja, não é caleja. Arruína, aterrissagem, não é degladiar, é digladiar. 12, dignitário, e aí vocês vão trabalhando. Outra que erram muito é intitular. Tem mais palavras que vocês vão treinar. Vou chamar atenção para um aqui, ó. Freado, freio, frear, freado, frustrado. É a mesma coisa de próprio, apropriar, não apropriar, apropriar. Tudo isso está dentro da ortoépia. Eu coloquei aqui tóxico, mas tem gente que fala tóxico, não é? Mas isso aqui nós sabemos bem. Prazerosamente, não é prazerosamente, é prazerosamente. Observações. Este grupo de palavras aqui, o uso, a pronúncia facultativa. Aqui eu digo que tem dupla ortoépia. Eu posso dizer antiguidade, vendo este GU como um dígrafo, ou o U como fonema. Antiguidade. Sanguíneo ou sanguíneo, sanguinário ou sanguinário, antiquíssimo, antiquíssimo, equidade ou equidade, equivalente ou equivalente, liquidação, liquidação, líquido
líquido, liquidificador, liquidificador, retorqui ou retorqui. Vocês falam 14 ou 14? Eu falo 14, mas eu escrevo 14. Outra dúvida que a gente tem, por que este S aqui, do prefixo trans, tem som de Z, tem um fonema Z? Transatlântico não está entre vogais, tem um N aqui. É pelo prefixo, é por causa do prefixo. Eu não falo transatlântico, é transatlântico, transação, transitivo. O S ele vai ter som de Z se ele estiver entre vogais, mas não está. Só que por causa do trans é o som de Z. Pode ser Roraima ou Roraima, Jaime ou Jaime, Andaime, Andaime, Elaine, Elaine, quando tem esse ai aqui. As duas formas. Pode ser Calix ou Cálice. É claro, pessoal, que isso aqui nós já temos a nossa forma do nosso português, que é o vernáculo. Nós já temos a forma cálice. Mas quando escreve com X, que é a origem do latim, cálix ou cálice. Essa palavra aqui é abrupto. Existe ela escrita desta forma, ó. Agora, é abrupto. As pessoas falam abrupto. É a mesma coisa. Ó. Observe que tem assim a escrita como abrogar, adrogar, subrogar. Nós não falamos abrogar, adrogar. Nós não falamos. Por isso que é abrupto. Você pode dizer subsídio ou subsídio. É facultativo. Subsidiar, subsidiar. Subsistência, subsistência. Tem a dupla pronúncia. Esse daqui é o que mais causa problema. É igual esse timbre aberto e esse timbre fechado. É blefe, não é? Timbre aberto. Coeso. Eu falo coeso às vezes. E é aberto, coeso. Agora, eu posso dizer ileso ou ileso. Esse aqui é duplo. Tanto faz. Grelha, groselha. Obsoleto. Não é obsoleto, que a maioria das vezes falamos obsoleto. Tégio, coldre, dolo, inodoro. Agora, este molho é o coletivo. É um molho de chave para diferenciar de molho o caldo do peixe, da carne, sei lá. Piloro e suor. Aí nós vamos ter aqui o timbre fechado, acervo, escaravelho, bofete, eu falo bofete, destra, interesse, reses, algoz, algozes, crosta, olha só, tendência de falar crosta, é crosta, bodas, aqui o molho é o caldo, poça, torpe, fechar, porque às vezes a gente quer dizer assim, olha, fecha, mas é fecha mesmo, reses, verbete, tem uma tendência de falar verbete. Agora, centopeia ou centopeia, as duas, colmeia ou colmeia, as duas, ciclope ou ciclope, as duas, mas é corça. Eu falo corça, mas o certo é corça. Plural metafônico, eu botei um grupo aqui dos mais usados. Todas essas palavras aqui são substantivos que eles têm um plural metafônico. Porque no singular, fechado, caroço, plural, caroços. Então, todos eles, impostos, fogos, fornos, corpos, questão aqui do socorro, socorros. Pronto, socorro, pronto, socorros. Troco, trocos. Me dá os meus trocos. Já pensou, né? Plural metafônico. Essas aqui não tem plural metafônico. Isso aqui caiu numa prova do PSC. Eu lembro uma vez. Cachorro. Cachorro, cachorros. Cachorra, cachorras. Não é só tem as cachorras. Cachorros, cachorras. Então, todos esses aqui não têm plural metafônico. Bem, enquanto a ortoépia é a correta pronúncia, a prosódia é a correta acentuação tônica. A palavra cateter termina em R. Gente, olha aqui, caráter. Por que a palavra caráter foi acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em R. Toda paroxítona terminada em R vai ser acentuada. Quando você olha a palavra cateter, não é acentuada. Então é cateter, é oxítona. No meio médico, eles falam muito catéter. É incorreto, gramaticalmente incorreto. Quando eu falo catéter e não cateter, eu cometi uma silabada. O que é uma silabada? É um erro prosódico, é um erro de deslocamento de acento tônico. Então, é cister, condor, Gibraltar, hangar, maceté. Igual quando a gente fala, é ruim, hein? É ruim. Não é? Esse é ruim, é uma silabada. E aí vai. Deixa-me ver. Austero, não é austero, é austero. Uma que as pessoas falam aqui muito é a palavra ínterim, mas não tá. Não, é proparoxítona. Impudico, ó, inaudito, e aí vai. Todas essas palavras aqui, elas são paroxítonas. Uma acentuação tônica
África vai estar aqui, ó, Avaro, Avito, Asiago, Batavo, Bolívar, Caracteres, Celtibério, Ciclope, Cupido e assim por diante. Treinar, bota ali na penúltima sílaba, sempre treinar. Eu deixei no slide para vocês treinarem mesmo. Todas essas outras aqui, elas são proparoxítonas. Tá aqui o ínterim. Isso aqui a gente usa na redação, as pessoas falam interim, é ínterim. Ímprobo, misantropo, todas essas aqui são paroxítonas. Gente, tem palavra que aceita dupla prosódia. É o caso de ortoépia ou ortoepia. Acrobata, acróbata. Autopsia ou autópsia. Balcãs ou balcães. Hieroglifo ou hieróglifo. Madagascar e Madagascar. Dupla prosódia. Agora, tem palavra que se você deslocar o acento tônico, você erra no sentido. Porque quando eu tenho cúpido, eu tenho algo que é férvido, quente. É diferente de Cupido, que é o deus do amor, aquele lá da flechinha. Férvido, proparoxítona, é algo que é quente. Fervido é o particípio de ferver. O leite foi fervido. Próvido, a pessoa ela é próvida, ela é providente, ela auxilia alguém. Agora, quando eu digo aqui provido, é que está abastecida. Eu digo, estou provida de cadernos, estou abastecida de cadernos. Válido, de valer. Valido, olha, não tem valido a pena, é algo que, assim, que não foi legal, não valeu. Vívido, resplandecente, vivido, experiente. Puxa, essa pessoa é uma pessoa vivida, é experiente. Valido, particípio de valer, tá? E assim por diante. Provido, abastecido. Vívido, resplandecente. Vivido, experiente. Tranquilo.